Não estranhem o tom tão incaracterístico neste podcast chamado Evangelho segundo o Vergalho. Sou mais dado, neste projeto, a badalhoquice 4x4, a arte circense posta em discurso, que é como quem diz, aquele atrito que se assoma à ponta da língua e não tem outra forma senão despedir-se das palavras e começar um dialeto animalesco. Evidentemente, de pendor humorístico, escrito de uma ponta à outra, este episódio, um outlier, será um improviso em que tentarei estreitar a nossa ligação e tentar explicar sucintamente, não é minha vontade de tornar este podcast longo, fazer uma espécie de biografia do lamento, é apenas o interregno. O interregno, para quem não sabe, é aquele período de intervalo em que não há certezas. Se recuarmos à palavra, é isso que a palavra quer dizer. Tinha muito mais episódios escritos, eventualmente irei pôr alguns. Tinha 2 cadernos com episódios, este podcast até à data, e vai continuar numa das suas vertentes. São fragmentos humorísticos, oscila entre o one-liner, o microconto e eventualmente um conto maior. Nunca pus um episódio dessa índole aqui. Além dessa vertente, explorarei mais 2 ou 3 neste podcast periodicamente. Não quero dar aqui datas, vai sair quando sair. A periodicidade deste podcast também não quero criar aqui expectativas. E a razão pela qual isto parou não foi nenhuma em especial. Se eu fosse calculista, era este podcast que eu tinha agarrado com unhas e dentes e não dedicado a outros que dão-me prazer, mas não me dão os números, ou não me davam os números que este podcast deu logo ao início. Resumindo, fui estúpido. Posso assumi-lo. Porém, se tivesse acabado, eu também já estava contente. Estes 20 e tal episódios já expressam uma bela ideia. Então qual é a razão para a continuação? É possível ir um bocadinho mais além, e a outra camada é: acho que há outras formas de tocar nisto. Ou trazer pessoas, essa será uma das vertentes. Será uma conversa curta, para contrastar com aquelas que eu tenho no outro podcast, do Tertúlia de Mentirosos. Eu não tive realmente parado. Só na esfera do podcast eu tenho vários, e cada um exige de mim um tempo. Espante-se a coisa, por pior que seja, exige tempo. Tenho o Tertúlia de Mentirosos, tenho o Túnel de Vento, mais recentemente o Cancan, tenho o Roberto Gamito e por aí vai. Ou seja, cada um desses vampiriza-me o tempo, e vampiriza-me bem, não me estou a queixar. Mas cada um desses é exigente à sua forma. O peixe fresco. O que é, o que foi e o que é que será o Evangelho segundo o Vergalho? Parte da mesma matriz. É a esfera da badalhoquice. Isto é o ponto central e continuará a ser. Será essa vertente que há pouco disse, os fragmentos badalhocos. Provavelmente irei chamar pessoas e faremos aqui uma coisa engraçada. Não vou-vos dar a certeza, porque pode haver, não é recuso no que toca à minha opinião, mas intromissões de agenda. Por isso não vou dizer que para a semana, daqui a 2 semanas ou um mês, porque a vida é assim. A vida intromete-se e nós temos que, não é resignar-nos, mas ter calma, e talvez volte e meia uma espécie de improviso. Há aqui 2 ideias que hão de ser cumpridas, não à risca, mas é uma espécie de bitola. O podcast de conversa nunca será muito longo, nunca será mais que 30 minutos. Um dos fragmentos terá mais ou menos a duração dos episódios anteriores. Chamemos a isto uma segunda temporada. E os de improviso estarão entre uma coisa e outra. Talvez entre os 5 minutos e os 30. Apontaria para os 10. É esta a bitola, pode ser um bocadinho menos, um bocadinho mais. Estas 3 vertentes que eu quero explorar. E pegar até numa ideia. O último episódio que lancei há 2 anos é o Engate Barroco 1. Isso faz parte de um guião que está escrito para uma coisa que possivelmente nunca irá ver a luz do dia, e eu posso pegar nessa ideia e fazer aqui algumas coisas em volta dessa mesma ideia. Eu estou aqui a ser redundante porque não quero adiantar demasiado. Quando a coisa vier, vem e recebam-na como vocês acham que deve ser recebida. E acho que estamos falados. Já não me recordo da forma como terminava este podcast. Tinha uma forma. Tenho de ver. Obrigado. Estamos de volta.